Oi, vamos começar? Bom, você não tá apaixonado e nem tampouco amando. O que você tá vivendo é o que se chama na psicanálise de enlace neurótico. Essa semana eu tava estudando um pouco um cara que trabalha com neuropsicanálise, mas é um psicoterapeuta, chamado Emanuel Aragão, e um dos vídeos dele, intitulado Enlace Neurótico, que é um termo cunhado até agora por ele, me deixou com algumas pulguinhas atrás da orelha e com vontade de vir aqui conversar com vocês. Então vamos lá, se não é paixão, não é amor, o que é esse enlace neurótico e por que o seu roteiro de sofrimento, ele já está escrito, ele já está pré-determinado, né? Me vejo nas mesmas situações de sempre, vivo ciclos viciosos, repetitivos, que me dizem muito pouco sobre mim, porque não consigo reconhecer, mas quem sabe esse vídeo te ajude a reconhecer um pouquinho do que você está vivendo, que muito provavelmente é um enlace neurótico. Aí, a gente falando de psicanálise, a gente vai começar na origem da coisa. A gente constitui os nossos objetos de satisfação, que são as coisas pelas quais nós vamos estar mais atraídos, ou as pessoas, o tipo de pessoa que a gente vai notar, que a gente vai talvez se enamorar e apaixonar e etc. Por razões que são muito anteriores à nossa própria capacidade desse apaixonamento nos termos de amor romântico. O enlace neurótico é quando há um encontro amoroso e esse encontro, nas palavras de Emanuel Aragão, ele é indissolúvel para ambas as partes e insatisfatório para pelo menos uma delas, o que vai gerar o sofrimento, ou insatisfatório para ambas as partes, também acontece. O fato é que isso rola por conta da constituição do seu objeto de satisfação e de como que você aprendeu também, automatizou, né, o seu aprendizado emocional. Como que isso acontece? Vamos pensar nas situações de ausência e presença sempre, tá? Porque é importante, determinados momentos em que a gente precisou lidar na nossa vida, na nossa infância, com a pergunta de por que a minha mãe vem? Por que me cuida? Por que me ama? E também por que a minha mãe não vem? Por que não me cuida? Por que não me ama em determinados momentos? Claro que essas perguntas elas surgem e todo esse processo acontece de maneira inconsciente. Vamos localizar esse momento aí entre os 2 anos de idade para 3, etc. Quando você ainda não tem o seu hipocampo estabelecido, né, desenvolvido, portanto você não tem memória episódica, então você não lembra de você se perguntando isso ou do que você conseguiu responder, porque você vai tentar responder e as hipóteses que você criou na sua cabeça e automatizou para responder a essas 2 perguntas são e constituem a maneira como você vai construir o seu objeto de satisfação hoje, né? Que é a pessoa para a qual você está mais voltada a se apaixonar ou a achar que ama, e também vai constituir o automatismo do seu próprio aprendizado emocional. Então, você aprendeu a atuar no mundo a partir da resposta que você deu lá a essas 2 perguntas. Por que me ama? Porque minha mãe, por exemplo, meu cuidador, tá? A figura da mãe, estou falando de figura materna. Pode ser representada por qualquer outro objeto. Vem porque me ama e por que não? Porque não vem, porque não veio. Essas respostas vão constituindo como que você vai colocar nesse mundo a sua narrativa, a sua tendência a estar aderente a uma coisa que surge na sua existência, na sua infância e se perpetua aí, que você entra em contato até hoje e vai continuar entrando em contato, que é o amor romântico, a narrativa do amor romântico. Então, as respostas que você tem e que você deu, outra resposta que vão te dar, que é uma resposta que se diz certa, que é uma certeza, é a narrativa do amor romântico, que é esse amor, essa pessoa, esse objeto que vai surgir como uma possibilidade certa de você lidar com a sua falta, com o seu vazio, com a sua inadequação e com a própria incerteza. Então, sim, eu vou encontrar uma pessoa que vai me fazer sentir completo, que vai validar a minha existência, que aí sim, é aí que a minha vida vai começar, é aí que a minha trajetória se inicia, porque essa pessoa colore, porque... e etc. Narrativas de amor romântico. Elas funcionam, elas estão inculcadas na gente e elas influenciam na eleição dos nossos objetos de satisfação, personificados nessas pessoas mesmo que a gente
se vê diante, se apaixona e fica naquela loucura, muito cortisol, muita ansiedade, muito estresse, muita incerteza. Por quê? Porque há tanta expectativa de que esse objeto vai te salvar, que ele vai te resgatar, que ele vai te ajudar a lidar com a falta, que é lá primária, que ele é a resposta para por que existo, porque mereço ser amado, porque agora sim me enxergam e me reconhecem. Isso vai gerar uma coisa que não é relação, que não é amor, que não é vínculo. É simplesmente você buscando satisfazer a sua necessidade também primária, que é a necessidade de ser amado. E é ele que vai me oferecer essa resposta, essa prerrogativa, dessa necessidade que pulsa em mim todos os dias. E isso vai gerar, isso já é baseado em uma fantasia, em uma idealização, porque outra verdade difícil de ser engolida é que quando a gente enxerga um objeto, vamos colocar esse objeto, né? Quando se fala na psicanálise de objeto, estamos falando de pessoa também. Quando você enxerga esse objeto, você não o enxerga. Você projeta todo o seu repertório de memória, o seu repertório afetivo, as respostas que você deu para aquelas perguntas que eu já citei, nessa pessoa. E projeta também a narrativa de salvação. Claro que isso não é apreensível quando a gente está lá apaixonado, quando a gente está lá sentindo aquela coisa, aquele desejo, etc. Mas é isso, né? O outro funciona apenas como um elemento de uma tela em que você projeta a sua fantasia, o seu desejo e a possibilidade de te salvar dessa inadequação, desse vazio que você convive e conviveu durante pedaços ou toda a sua trajetória de existência. Então você não vê o outro, né? Não é o outro que você está vendo, ele não é o que você enxerga. O que você enxerga é a sua narrativa, é a sua projeção do porquê esse outro é a pessoa certa para você, ou é a pessoa que vai te mostrar o que é viver e qual é o sentido da existência. O fato é que a gente faz isso, né? O segundo passo é por que acontece a quebra do encanto, que é uma coisa que a gente escuta tanto, né? E que a gente já vivenciou muito provavelmente. Quebrou o meu encanto. O encanto, ele quebra quando o outro tá cada vez mais distante dessa sua projeção. Quando essa sua fantasia primeira, ela vai caindo por terra por alguns fragmentos de realidade que você conseguiu enxergar, e aí fica evidente o desvio da sua própria fantasia e da sua própria idealização. É aí que acontece a quebra do encanto. Por isso que não há relação, não há vínculo e não há amor. O que há é fantasia, é idealização, é desejo que pulsa pela falta. Uma falta que urge em ser preenchida. E que você está ativando vários mecanismos para tentar preencher essa falta. A pergunta que me interessa, né, que mais me interessa nesse sentido é: ok, o enlace ele acontece quando você é capturado pela sua projeção e você acha e sente realmente como se estivesse amando, como se eu estou apaixonado, é assim que se responde a esse enlace, se interpreta e se dá uma narrativa a ele. Mas o que é então o que a gente chama de enlace amoroso? Isso que eu falei até agora é um enlace neurótico, que é baseado na fantasia, que é baseado na idealização, que é baseado numa tentativa desesperada de preencher uma falta, de colocar um lugar, e que está ligado à resposta que você automatizou sobre quem é o seu ideal de eu, e por que te amam, por que não te amam. O amor adulto, e aí isso é uma posição que eu tô conversando com vocês hoje sobre a teoria de Emmanuel Aragão, e eu nem sei se eu concordo, mas eu quero colocar como uma maneira de interpretar talvez o que é o amor, ou o que seria esse enlace amoroso, né? O amor adulto, o enlace, o vínculo, realmente, a relação, existe não quando você coloca nesse objeto de satisfação a tentativa de corrigir a sua necessidade desesperada de ser amado. Mas é quando você consegue alternar a posição entre a sua necessidade de ser amado e amada, que existe, que não há como negar, mas também a sua necessidade de cuidar. Então você transita entre essas posições.
não é excessivamente narcísico e não é eminentemente fantasioso. É um trânsito, é uma alternância de posições. Talvez isso a gente deva chamar enlace amoroso, que é justamente quando a fantasia cai, quando que surge o amor. Quando a fantasia ela se dissipou e o espaço de apreensão desse outro é um espaço de convívio, é um espaço de autenticidade, é um espaço de vivência, que sabe que a fantasia existiu em algum momento, mas que não é esse outro que vai sustentá-la. E que nem você mesmo consegue sustentar a fantasia que o outro faz e fez, muito provavelmente, de você. É aí que se encontra o que a gente chama, talvez, de amor, de relação, de vínculo. Estamos conversado? Espero que tenha iluminado alguma coisinha aí na sua cabeça, feito compreender por que o seu roteiro de sofrimento já está pré-estabelecido. Porque você está repetindo esse ciclo. O que você está vivendo é um enlace neurótico, não um enlace amoroso. Não é a experiência, a vivência do amor, de amar ou de se apaixonar em outros termos. Tá? Um beijo.